Emergência 90 está de volta e nós continuamos a nossa conversa com o amigo Dimitri Salles. Dimitri, nós falamos sobre os protestos na França contra o casamento gay. E no Brasil, como está essa questão, como você enxerga ela aqui, nível federal? Então, no Brasil a gente consegue avançar um pouco no âmbito do Poder Judiciário. Alguns direitos têm sido conquistados pela atuação de advogados, juízes e promotores. No âmbito do Poder Executivo, tem avançado na criação de determinados órgãos públicos, na criação de normas e decretos que assegurem direitos à diversidade sexual. Agora a gente tem, Freixo, um grande empecilho no Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados, principalmente no Senado Federal. Falta vontade política? Falta vontade política e há também uma situação que eu acho que é válida a gente frisar. Quando parlamentares das bancadas fundamentalistas pegam as demandas LGBT como sendo a sua principal atuação contrária a esses projetos, na verdade, não se está contrário à garantia desses direitos, mas sim utilizando-se da população LGBT para poder ganhar votos, reconquistar a legitimidade com a sua base eleitoral, pra trocando miúdos. Outros que não necessariamente os deputados, em questão. Exatamente, necessariamente os deputados que ficam brandando contra a diversidade sexual, talvez nem acreditem muito, talvez saibam que é um processo irreversível o avanço na defesa dos direitos, na conquista de direitos. No fundo, eles se utilizam deste discurso de uma forma sorrateira para poder garantir legitimidade junto às suas bases eleitorais. A gente pode constatar muito bem isso quando você tem a escolha para presidir a Comissão de Direitos Humanos de um deputado assumidamente preconceituoso, racista, homofóbico, que por reiteradas vezes deu declarações de cunho extremamente preconceituoso e que tem utilizado da Comissão de Direitos Humanos para poder pautar projetos que são contrários aos direitos humanos. Então, no Poder Legislativo, há um retrocesso em marcha, em curso, e há algo muito ruim, que é, talvez, impedir a marcha histórica de afirmação dos direitos humanos, que é a afirmação da cidadania, a afirmação do Estado democrático de direitos. Nós falamos de direito pleno porque seria uma fatia da sociedade que ainda não conquistou todos os seus, é isso? Exatamente. E nós temos já a plena conquista aí da união civil, do casamento gay? Ou sim, ainda não? Do casamento Falta civil. Alguma coisa? Quais são as próximas conquistas aí no campo do direito? A gente tem uma luta muito séria e muito urgente. Além do casamento. Além do casamento, que é criminalizar a homofobia. No Brasil, qualquer ato de agressão motivado pela intolerância às diferenças sexuais não é criminalizada e há uma grande dificuldade de punir aquelas pessoas que agem a partir do ódio, a partir do profundo preconceito contra a população LGBT. Então essa é uma bandeira... Como se fosse, por exemplo, danos morais, só que focado aí na homofobia. É mais, eu vou pegar o exemplo mais concreto, a lei que criminalizou o racismo. Qual é a nossa ideia? É você estender para a homofobia a mesma punição que se dá às práticas de discriminação racial. Ou a Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica, que no fundo é uma violência baseada no machismo. Então, o que está em jogo, quando a gente propõe criminalizar a homofobia, não é só você garantir uma certa punição um pouco mais gravosa no âmbito do dano moral. É mais do que isso. É você efetivamente constituir um instrumento legal que possa simbolicamente dizer que o Brasil não tolera a discriminação homofóbica e, mais do que isso, garantir que os poderes constituídos, por exemplo, como a Polícia Militar, tenham um instrumento que possa atuar quando dá ocorrência de violência contra uma travesti, uma cidadã lésbica, um cidadão homossexual, em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Esse instrumento seria o dispositivo legal. Um dispositivo legal. Para atuar ali nos casos... por exemplo, o simples fato de se chamar alguém de gay é um tratamento homofóbico? Depende da forma. Depende da entonação, depende do que se busca xingar o chamamento. Há que se observar. Na verdade, existe um discurso de que ao criminalizar a homofobia vai se estar criando uma ditadura gay no Brasil. Não tem nada disso. É uma questão de afirmação de direitos. É você encontrar dados que dizem que a cada 26 horas um cidadão LGBT é assassinado em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero.
Dados como esse, a injúria permanente... Perdão, isso no Brasil? No Brasil. No âmbito país, Brasil todo, inteiro, não em São Paulo, mas no Brasil. Brasil inteiro. Então, você pegar dados como esse, o poder público, o Estado brasileiro, apresentar uma resposta a esse tipo de violência. Então, essa coisa, existe uma ditadura gay. Na verdade, existe uma violência institucionalizada, uma violência na sociedade, muitas vezes legitimada, e essa violência tem levado cidadãos e cidadãs a serem assassinados, a perderem direitos, a serem demitidos, a não poderem vivenciar, talvez, Freixo, o maior dos direitos, que é o direito à felicidade. O direito a ser quem se é, a amar livremente, a exercer plenamente o direito ao seu afeto. Talvez essa seja a maior dureza que a população LGBT enfrenta diante das marcas do preconceito homofóbico. Dimitri, nós estivemos na parada LGBT na Avenida Paulista e nós vimos que as pessoas não só se divertiam, né, no momento de confraternização, etc., mas também estavam preocupadas com essas questões. E falava-se muito numa tal de PLC 122. Qual é a PLC? É justamente o projeto de lei. Seria um projeto de lei complementar que trata de... Busca criminalizar a homofobia. Exatamente. Como seria, dá para detalhar um pouco esse projeto? Então, o projeto ele vai equiparar as discriminações homofóbicas às discriminações raciais e vai listar algumas situações em que tipificaria uma conduta homofóbica. Quais seriam as situações mais clássicas? Por exemplo, você impedir que um cidadão homossexual possa se hospedar num hotel com o seu companheiro. Entrar no restaurante. Entrar em restaurante, promover demissão em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero daquela pessoa. A questão do uso do banheiro em restaurante, por exemplo, para travesti. É banheiro feminino. Eu entendo. Ou deve-se criar um banheiro unissex? Na verdade, não existe um gênero unissex. Na verdade, nós somos ou do gênero masculino ou do gênero feminino. E o banheiro também deve seguir à risca, pelo menos os banheiros públicos ou banheiros de estabelecimentos privados destinados ao público, deve seguir a ideia de que o gênero da travesti é o gênero feminino. Então, a sua dignidade se constitui como mulher. E em respeito à dignidade da pessoa humana, ao direito à intimidade, aquele banheiro, ou a travesti, deve utilizar o banheiro feminino. Eu estou absolutamente convicto disso. Não há que se pensar um terceiro banheiro, porque não há um terceiro gênero. E as pessoas que não se sentirem confortáveis, ou buscam modificar a sua estrutura mental, de pensamento, de ideologia, ou seus preconceitos, ou então vai para a sua casa, usar o seu banheiro, onde é um espaço privado, e lá você pode estabelecer as suas regras. Agora, no espaço público, a dignidade da pessoa humana não pode estar colocada ao bel prazer daqueles que concordam ou não concordam. O meu direito de ser não depende da sua vontade. A questão é realmente delicada, porque do outro lado, haverão mulheres que se sentirão, talvez, constrangidas, e é uma questão sociocultural que, ao tempo, tem que se evoluir, né? Para que a pessoa compreenda que ali está uma mulher e não um homem. Exatamente. Aí entra uma questão social de como a sociedade brasileira tem entendido a questão da diversidade sexual. A gente tem avançado, mas ainda não é satisfatório. A gente ainda escuta risos, piadas nos espaços públicos, a gente ainda escuta injúrias, provocações. Então, há algo que eu chamo de uma tolerância concebida. A gente até tolera, desde que não seja muito afeminado, desde que isso, desde que aquilo. E são tantos desde que a gente constitui um discurso politicamente correto de que a gente tolera, mas desde que essa pessoa não exista. Se me permite uma parte aqui, eu acho que o comportamento de cada um tem que ser adequado em qualquer lugar, seja essa pessoa homossexual, heterossexual, etc. Por exemplo, falar alto demais ou agredir verbalmente alguém, enfim, independente da pessoa ser homossexual ou não, esse comportamento ele deve ser seguido por todos. Exatamente. Não há que haver uma distinção, né? Aqui não pode tal segmento da sociedade frequentar ou se expressar, enfim, etc. Tem uma palavra de ordem que o movimento LGBT utiliza que eu acho que cabe muito bem nisso que você está dizendo, Freixo. Nem mais, nem menos direitos iguais. Nem menos, nem mais direitos iguais. A gente não quer privilégios, a gente não quer ser tratado melhor porque sou vítima constantemente de preconceito, não é isso. Eu quero justamente que não precise ser tratado porque o preconceito me impede de ser, o preconceito me impede de trabalhar, de locomover. É justamente ser tratado igualmente. Nem menos, nem mais direitos iguais. Essa é a grande questão. É assegurar a igualdade de direitos. Na prática, porque no âmbito legislativo, na Constituição já está garantido, é na prática que a gente precisa transformar a nossa sociedade.
Dimitri, no campo do direito, você advoga nas questões de direito homoafetivo? Assim, direito homoafetivo ou direito da diversidade sexual? Eu, particularmente, sou advogado de direitos humanos. A grande maioria das causas que tenho patrocinado são causas da diversidade sexual. Tenho a alegria de dizer que, no âmbito da homofobia, dos casos que a gente leva até a lei, baseados na Lei 10.948, que é a lei do Estado de São Paulo que pune discriminação homofóbica, eu nunca perdi uma ação. Então, eu me sinto bastante feliz e motivado, sendo um agente que contribui para a promoção de uma sociedade um tanto mais respeitosa das diferenças. Você conhece algum exemplo positivo ou negativo de atuação da Polícia Militar no campo da homofobia, da diversidade sexual? Acho que exemplos tem, até porque esse processo de construção de uma nova cultura é muito recente. Pensando no exemplo negativo, muitas vezes a população LGBT que sofre discriminação na região central e procura um policial militar, eles dizem que os policiais terminam dizendo não precisa denunciar, para que fazer BO, isso não vai dar em nada. Não reconhece que há um elemento que move o agressor, que é um preconceito enraizado e muito forte, por isso que a gente chama de crimes de ódio. Então é preciso que o policial reconheça, e é preciso que este policial não apenas reconheça, mas seja também impulsionador de atos que possam promover a justiça. Agora, me recordo, e a gente está na Câmara de Vereadores de São Paulo, de uma ação muito exitosa, à época comandada pelo comandante da região central, hoje vereador, o Coronel Camilo, um homem da maior respeitabilidade, um homem extremamente sério, que avançou extremamente nas questões de direitos humanos na polícia, quando nós realizamos aqui em São Paulo, em 2007, o Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais que atuavam na luta contra a AIDS. Então, travestis do Brasil inteiro estavam presentes aqui e, portanto, concentradas na região central, tornavam-se vítimas fáceis para os ataques dos grupos de intolerância. E o Coronel Camilo, à época, comandou uma operação chamada Operação Centro Seguro, em que nós orientamos os policiais como deveria tratar. Foi feita toda uma não sei como você chama, mas uma operação extensiva. O senhor foi chamado para orientação? Também. Foi feita toda uma operação extensiva de segurança para que essas pessoas não sofressem aqui nenhum ato de discriminação. Acho que esse é um excelente exemplo, aponta caminhos, aponta referenciais para que outras unidades da polícia também possam adotar. Tem um exemplo que eu acho, se ainda houver tempo, que é simbólico que é preciso avançar. Aconteceu na parada, se não me falha a memória, de 2009, na parada do Orgulho LGBT de Santo André, quando a polícia, por diversas razões, não conduziu adequadamente, gerando agressões físicas. Inclusive eu e um outro advogado, o colega Gustavo Menezes, fomos agredidos fisicamente. Isso gerou um inquérito policial militar, gerou uma ação penal militar e os policiais foram punidos. Evidentemente que ser punido não é algo muito bom, mas naquele momento as agressões contra a população LGBT, certamente motivadas por uma cultura machista e homofóbica, não poderiam ser respaldadas pela Polícia Militar. E nesse aspecto, acho que foi significativo a postura que o comando da polícia adotou no sentido de buscar adotar as punições cabíveis naquele caso. Você falou de uma operação anterior, né, Cinto Seguro, uma operação, as operações da Polícia Militar, elas são feitas, é feito um planejamento, né, com base em estatísticas, em levantamento de índices criminais. E aí, no caso, houve a necessidade de se chamar alguém mais especializado, que foi você mesmo na ocasião, para a orientação. Então, mostrando aí a preocupação da Polícia Militar em atender o público do segmento da melhor forma possível. Como aconteceu este ano durante a 17ª Parada LGBT. O Dimitri esteve conosco também para orientações, promoveu lá uma palestra sobre diversidade sexual. Nós estivemos presentes, foi maravilhoso, informações, né, que deixaram ali o policial conscientizado, pronto para ser empregado na parada LGBT de forma com outros olhos, né, com olhos de cidadania, de respeito, ainda que não concorde, de compreensão do movimento e tudo mais. Ainda que você enxergue Nós não tivemos nenhum relato, né, não tivemos nenhum problema da atuação da polícia e, enfim, os índices criminais caíram, não houve nenhum tumulto. E os grupos de intolerância, parece que esse ano não compareceram, não passaram nem perto, então parece que
que o país está progredindo nas questões socioculturais. Pois é, aí há uma questão contraditória, porque ao tempo que a gente avança na conquista de direitos pelo Poder Judiciário, tem aumentado posturas e comportamentos extremamente conservadores e reacionários. Estes grupos de intolerância, eles pararam de promover ataques, promover, por exemplo, homicídio, mas eles continuam empenhados em constituir atos que terminam por legitimar discursos. Existem. A Polícia Civil de São Paulo tem catalogado cerca de 80 grupos de... Desculpa, 80 não, 20 grupos de intolerância, de skinheads na região da Grande São Paulo. Só de skinheads? Grupos de skinheads. Que, dentre outros, atuam na intolerância contra a diversidade sexual. Sim, sobretudo negros, assim, nordestinos e negros, a população LGBT. Também, então. Agora, talvez em razão desses últimos anos, a população LGBT tem conquistado um pouco mais de visibilidade. A resposta desses grupos é a violência centrada contra a população LGBT. Mas o fato deles não terem comparecido esse ano próximo, atuar ali próximo da parada LGBT, quer seja no deslocamento de saída ou de chegada do público, a que se deve isso? Eu não saberia dizer a que se deve, mas penso aqui que certamente há uma conscientização de que a parada efetivamente é um movimento político, ainda que seja que na parada você tenha drags, você tenha alegorias típicas talvez da experiência, da vivência do mundo LGBT, mas ela se constitui cada vez mais como um movimento político. E ao se constituir como tal, transmite mais seriedade, mais respeito e a sociedade passa a dialogar melhor com as demandas que estão sendo reivindicadas. Talvez isso iniba... Pensa-se duas vezes, ficaram inibidos ajude a inibir a atuação. E ficarem politicamente, ganharem uma visibilidade negativa muito grande. Essa é talvez uma justificativa que ajude a compreender a ausência dessas figuras. Ou talvez se eles estejam minoritários, enfraquecidos, o que para mim seria muito mais interessante. Sobre o ponto de vista de que, sem sombra de dúvida, enfrentar grupos de intolerância que se organizam para matar pessoas em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero é algo tão atrasado, é algo tão antigo, tão Idade Média, que é inconcebível chegar no século XXI. Isso é que não podemos mais tolerar. O século das diferenças está tolerando a existência de grupos de skinhead. De intolerância. De intolerância. Tá certo. Bom, Dimitri, nós tivemos esta quarta-feira, o dia 5 de junho, foi o Dia Internacional do Meio Ambiente. A Polícia Militar Ambiental ela realiza um projeto que promove a educação e conscientização em favor da fauna e da flora. Confira. De conservação ambiental são espaços territoriais e marinhos e têm especial relevância para a manutenção do equilíbrio ecológico. São áreas protegidas, pois têm um papel fundamental na proteção e preservação do meio ambiente. As áreas de proteção integral visam a preservação da natureza em áreas com pouco ou nenhuma atividade humana e admitem apenas o uso indireto de seus recursos naturais. As áreas de uso sustentável têm como objetivo a harmonia entre conservação da natureza e a utilização de seus recursos em benefício da comunidade local. A expansão do ambiente é permitida desde que seja feito de forma sustentável. Visando a conscientização das pessoas, o Comando de Policiamento Ambiental, através de suas unidades, mantém um programa de educação ambiental buscando consolidar a responsabilidade quanto ao consumo dos recursos naturais, indispensável para o futuro do nosso planeta. A educação ambiental é considerada hoje uma das principais ferramentas de mudança comportamental. Daí porque a Polícia Militar Ambiental a tem como prioridade institucional, investindo na mudança comportamental das pessoas, conscientizando-as no respeito pelo meio ambiente. A cada ano, em média, 1 milhão de pessoas dos mais variados públicos, dentre eles e principalmente o infantil, recebem orientações de educação ambiental.
O Comando de Policiamento Ambiental utiliza tecnologia de ponta para o monitoramento remoto nas fiscalizações ambientais. Em áreas de difícil acesso terrestre, conta com apoio de helicóptero e avião, aeronaves da própria Polícia do Estado. Em alguns casos, aeronaves civis contratadas, que durante o sobrevoo aponta irregularidades ambientais, transmitindo para a patrulha rural responsável por fazer a autuação. Especializada em fiscalizar e atuar de acordo com as leis que protegem a fauna e a flora, a Polícia Militar Ambiental previne a degradação do meio ambiente. Quando há a degradação do meio ambiente, aí já devem atuar as políticas de sustentabilidade que envolvem o trinômio reduzir, reutilizar e reciclar. Na semana que vem, você acompanha aqui no Emergência 90 um projeto de sustentabilidade realizado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Bem, ainda está aqui conosco o nosso convidado de hoje, Dimitri Salles, nosso amigo. Por gentileza, as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de continuar a dialogar com a Polícia Militar e com a sociedade sobre esses temas. E eu quero dizer de uma reflexão, de um desejo que tenho, que esta polícia possa cada vez mais se tornar uma polícia cidadã, uma polícia promotora de uma segurança cidadã. A gente sabe que as instituições muitas vezes são maiores do que os seus membros, sabemos que essas instituições muitas vezes estão comprometidas com a manutenção de uma ordem, ainda que essa ordem seja uma ordem que não sabemos bem se é a ordem dos tempos presentes, mas eu espero que a gente consiga revisar o passado ditatorial que a ditadura militar legou para a Polícia Militar, que a gente consiga revisar tudo isso e consiga promover uma polícia que efetivamente se torne promotora de direitos humanos, promotora de cidadania, uma polícia que consiga dialogar com todos os seus membros e a partir daí fazer com que essa instituição que consegue entrar nos espaços mais distantes do Estado possa ser também a instituição promotora de respeito às diferenças sexuais, de respeito a todas as diferenças e promotora, sobretudo, de direitos humanos. O meu desejo é que a gente consiga cada vez mais que espaços como esse, que a formação da polícia esteja cada vez mais comprometida com os direitos humanos. E aí, contribuir para a construção de um Estado democrático, a construção de um Estado que todos nós, independentemente da cor da pele, da orientação sexual, da identidade de gênero, da nossa origem, possa ser cidadãos e cidadãs de plenos direitos. Esse é o meu desejo, eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição da polícia e me coloco à disposição de todos para a gente continuar esse diálogo. Não é um diálogo fácil, é um diálogo que ainda traz, às vezes, ignorâncias, às vezes, juízos morais, mas é um diálogo, antes de tudo, necessário, indispensável, para que a gente constitua o século XXI como o século das diferenças, o século dos direitos humanos. Eu agradeço. Nós aqui agradecemos a sua presença, compreendemos perfeitamente a conversa aqui, o diálogo. Afinal de contas, o papel da Polícia Militar é proteger e fazer cumprir as leis, né? E nós estamos falando aqui de conquista de direitos, do amplo direito, do direito para todos os segmentos da sociedade. Não é isso mesmo? Exatamente. Tá ok? Então, nós vamos agora para um rápido break. No próximo bloco, você vai ver. Continua a campanha do agasalho. Você já doou a sua peça de roupa? O quadro Polícia Militar em Ação e as dicas de segurança. Não saia daí, a gente volta já já.